Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana. Por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 19, 25 de abril de 1926. O Fiat no céu é triunfador, na terra é conquistador. Então, continuação do estudo de ontem, da escolinha estudo 14. Ontem eu meditei sobre até a parte que ele falou do Fiat, que o Fiat no céu é triunfador, né? Então vou ler só ler essa parte do trecho e meditar da onde eu parei. Passo dias amargos pelas privações de meu doce Jesus. Sinto que respiro um ar venenoso, bastante para me dar não uma morte, mas milhares de mortes. Mas enquanto estou por sucumbir sob o golpe mortal, sinto o ar vital e balsâmico do querer supremo, que me serve de antídoto para não me deixar morrer. E me tem em vida para sofrer mortes contínuas, sob o peso incalculável da privação do meu sumo e único bem. Ó privação de meu Jesus, como é dolorosa! Você é o verdadeiro martírio para minha pobre alma. Ó vontade suprema, como é forte e potente, que com me dar vida me impede o voo para a pátria celestial, para encontrar aquele que tanto suspiro e anseio. A piedade de meu duro exílio, piedade de mim que vivo sem aquele que é o único que pode me dar vida. Mas enquanto me sentia esmagado, eu tô sentindo o que a Luísa está sentindo. Nossa, meu Deus, eu tô... Vou explicar depois o que tá acontecendo, porque que eu tô nesse sofrimento. Mas eu tô lendo aqui o que a Luísa está falando. E eu tô sentindo essa privação, mas não da humanidade de Jesus como ela sentia, mas assim... Ai, meu Deus, me ajuda a explicar o que o Senhor tá me mostrando. A vontade suprema, como é forte, potente. Que como me dar a vida, me impede o voo para a pátria celestial, para encontrar aquele que tanto suspiro e anseio. A piedade de meu duro exílio, piedade de mim que vivo sem aquele que é o único que pode me dar a vida. Meu Deus. É porque ontem
Ontem a minha mãe tava aqui, eu contei, né? Não sei se eu contei essa parte. Ela tá aqui, ela veio passear, né? E aí eu vi na internet que ia ter uma missa do Frei Gilson aqui na Asa Norte, aqui em Brasília. E a minha mãe gosta muito dele, né? Aí ela acompanha ele nos rosários e tudo. Aí eu comentei com ela, falei, mãe, o Frei Gilson vai estar aqui. Aí ela ficou interessada, querendo ir, né? Aí eu falei assim, se for da vontade de Deus, eu vou com ela, vou para acompanhar ela, né? Eu não tenho essa tietagem, esse fã-clube, né? Porque o que eu vi lá foi um fã-clube. Meu Deus, eu fiquei sentindo tanta dor. Jesus em mim, né? Tanta dor. Eu rezei tanto, meu Deus, por aquele povo. E pelo Frei Gilson. Ele em mim rezando, né? O tempo todo eu rezando, reparando. Gente, parecia um show era uma missa, né? Era uma missa. Parecia um show de um cantor muito famoso, assim. Enfim, aí eu vou contar. Me ajuda, Senhor. Para eu falar o que o Senhor quer. Né? Não de forma humana, mas o que o Senhor quer, o que o Senhor está me mostrando agora. Aí ela me chamou, eu falei para ela que ia ter a missa, ela quis ir, ela ia embora para Minas, ela falou, não, falou com meu pai, eu vou ficar porque eu quero ir. Você me leva, Michele? Levo. Aí fui levar ela ontem à noite. Tinha tanta gente, mas tanta gente, era uma paróquia bem pequenininha. Acho que ele estava passando por Brasília e ele resolveu fazer essa missa, não sei porquê. Tinha gente que tava, a missa era 8 horas da noite. Tinha gente que estava lá desde 3 horas da tarde. Quando eu cheguei, eu saí do meu serviço 6 horas e é bem pertinho. Cheguei lá às 6:30. Não tinha vaga para estacionar. Tive que estacionar bem longe. Tava muito frio. Aí eu cheguei, eu ainda consegui entrar no pátio da igreja. Só que não podia entrar na igreja. A igreja estava lotada de uma forma que não tinha como entrar e eles fecharam a porta, só podia entrar quem já estava lá dentro. Tinha um caminhão do bombeiro gigante na porta da igreja, parando o trânsito, chamou a polícia, chamou o bombeiro para controlar o trânsito, chamou o Detran, um monte de gente, muita gente mesmo. E aí o bombeiro que estava organizando essa questão da quantidade de pessoas, porque ia se deixasse, o povo ia invadir, assim, sabe? Uma coisa, meu Deus. Aí tudo bem, eu cheguei, fiquei do lado de fora, eles colocaram as cadeiras do lado de fora, colocou um telão. E mesmo assim, o bombeiro falou, não entra mais ninguém nem no pátio da igreja. Ficou gente do lado de fora, na grade. E na hora que ele chegou, aí ficou esperando um tempão, porque ele não conseguia entrar. Aí teve que chamar a polícia. Teve que chamar a polícia para escoltar ele. Para ele conseguir entrar, porque o povo ia em cima dele. Ia até machucar ele. Não sei o que aconteceu. Enfim, aí a mulher ficou... A mulher que estava lá dentro da igreja rezando o tempo todo, pedindo para o povo ficar calmo, que era uma missa, pedindo para acalmar o coração. Aí, para gente poder concentrar na oração, ouvir a Ave Maria, louvar a Deus, saber, tipo assim, acho que ela estava querendo, que ela via que as pessoas estavam muito eufóricas, né? E ali era um ambiente de oração, a gente estava ali para rezar junto com o Frei Gilson. Ele ia celebrar uma missa, a gente ia rezar junto com ele. Então, assim, para a gente ver Deus, né? Ver Deus, não esquecer que Deus está ali é a casa de Deus, a gente está ali por Deus, por Jesus que a gente está ali. Mas a hora que ele chegou, meu Deus, não teve jeito, foi uma euforia muito grande. E aí a moça pedindo para acalmar e tudo aquela, enfim. Mas a hora que eu tava lendo aqui,
Aí eu lembrava, né, do que Jesus fala dos sacerdotes que roubam os afetos, né? Da questão dos afetos, que as pessoas têm um afeto pelo sacerdote. Aí eu até falei para minha mãe, falei, mãe, não vá por causa dele, por causa da pessoa dele. Ele é um sacerdote, ele é um instrumento de Deus, veja Deus nele. Não veja ele, veja Deus nele. Se ele tem o dom de falar, se ele tem... Tudo que ele tem é Deus nele. Veja só Jesus. Vá por Jesus que está nele, não vá por ele. Aí eu falei para ela, expliquei para ela e tudo. Aí beleza. Na hora da homilia, meu Deus. Aí eu vendo aquela cena, aquele monte de gente lá, assim, muita gente, sabe, que idolatra mesmo, gente. Que, nossa, as pessoas saem correndo para abraçar ele, para tentar chegar perto. Nossa, meu Deus. Aí, beleza. Aí, quando ele foi fazer a homilia, aí eu fiquei rezando por ele, ao Senhor. Como que veio assim um pensamento, como que ele vai lidar com isso? Com esse louvor por ele, essa euforia por causa dele. Como que é na cabeça dele? Fiquei tentando. Como que é na cabeça dele, Senhor? Ajuda ele, eu fiquei rezando por ele, Senhor, ajuda ele. Ajuda ele a nunca. Tentando, assim, eu rezando para Deus iluminar ele, para ele entender que ele é um nada. Que ele não é nada, que Deus é que é tudo. Para ele sempre apontar Deus, como Jesus fazia. Jesus apontava só o Pai. Que ele sempre diminua e Jesus cresça. Que ele sempre... Eu pedia muito isso. Deus em mim, né? Eu ficava rezando o tempo todo. Pedindo para Deus, Senhor, ilumina ele. Para ele entender que ele não é nada. Para ele não deixar isso. Porque onde que ele vai é desse jeito. Todo lugar que ele vai é desse jeito. Ele é aclamado, as pessoas têm euforia quando vê ele. Você precisa de ver. Gente, vocês têm noção da euforia das pessoas por causa dele. A missa, meu pai, só parecia um show, assim, as pessoas, quando ele falava, quando ele chegou, nossa, meu Deus, aí eu falei, como que ele consegue lidar com isso? Senhor, ilumina ele. Eu pedi muito para Deus iluminar ele, abençoar ele, para ele não cair numa tentação de achar que ele é alguma coisa, que é só Deus, para ele sempre apontar Deus. Aí na hora da homilia dele, era sobre o evangelho, era sobre o julgamento, né? Não julgar para não ser julgado. Aí ele falou muito sobre o pecado, né, de levantar falso testemunho, de julgar as pessoas e tudo. E aí ele falou, né, tranquilo, falou o que é isso, né, pra gente não... Que as pessoas têm mania de gostar de fofoca, de chamar o outro para ir fofocar junto, que virou uma coisa assim banal, né, banalizou a fofoca. Tipo assim, amiga, vamos tomar um café e vamos fofocar. E aí, do jeito que ele falava... Aí, beleza, ele tava falando e as pessoas ficavam rindo. Ele tava falando uma coisa muito séria mesmo, muito séria. Sobre não julgar, sobre não levantar falso testemunho. Que uma palavra que você fala de julgamento do outro, que você não sabe onde vai alcançar, que você pode destruir vidas se você julgar e tudo. E até eu tava terminando de ouvir agora o vídeo do só Jesus sabe explicar o fim dos tempos. E aí justamente estava falando disso, né? Que muitas vezes a gente fica... A pessoa pode ficar só com devoção e faz um checklist de santidade, mas acaba que ela não vigia seus próprios pensamentos e acaba que não muda, né? Realmente. E ela pode estar... rezando, fazendo o checklist da santidade, fazendo adoração, fazendo
as orações dela, né, vocal e na missa todo dia, mas quando ela está na convivência com as pessoas, ela julga, ela se vinga, ela tem sentimentos de vingança, de raiva, não ama o irmão, né? Até ele falou uma coisa interessante que confirmou que o que a gente estava, acho que foi no vídeo não lembro qual vídeo que foi. Foi nesse vídeo mesmo do Jesus, só Jesus sabe explicar o fim dos tempos, que ele falou, Jesus falando, né, que o maior crime é matar as almas, né? O crime dos crimes é tirar Deus das almas, é matar a ideia de Deus nas almas, isso é o crime dos crimes. E aí no vídeo comentou, né, sobre justamente quando um sacerdote cai em pecado, por exemplo, tem um caso homossexual, um escândalo de um caso homossexual envolvendo um sacerdote. O que isso gera, né? Gera uma consequência devastadora nas almas das pessoas. Muita gente para de ir para a igreja, não confia, mas fala assim, se ele que é sacerdote, ele não é fiel a Deus, e você, como que eu vou ser então, né? A pessoa perde a fé, pode perder a fé. E aí justamente o Frei Gil estava falando sobre isso na homilia dele. Ele estava falando sobre o evangelho era sobre os não julgar, né? E ele falou muito da fofoca, do falso testemunho, desse pecado que levantar falso testemunho é pecado mortal. Aí ele falando no testemunho de conversão daquele ex-satanista, acho que é Zacarias assim que fala, que eram os 10 maiores satanistas do mundo, ele falou o seguinte, esse testemunho do ex-satanista, que o demônio usa de três coisas, 3 artifícios, três formas de destruir uma comunidade, numa igreja, por exemplo, uma paróquia, de acabar com aquela paróquia, de todo mundo sair da igreja, não ir mais, não frequentar mais a igreja. A primeira coisa, tentar o sacerdote para ele cair numa tentação de sexualidade. Aí confirmou que estava falando nesse vídeo o ex-satanista falou que ele é assim que ele faz. Que uma das formas, são 3 formas que ele usa para poder desfazer uma comunidade, uma paróquia. A primeira é fazer o sacerdote cair no pecado de sexualidade, porque aí o Frei Jesus falou assim, se vocês, ele estava falando justamente o que estava falando no vídeo. Se o pároco aqui tiver em pecado pecar contra a castidade, vocês vão confiar nele? Vai continuar vindo aqui? Todo mundo responde não. A gente vai ficar, né? Abalar a fé das pessoas. Aí o segundo, fazer ele cair numa tentação financeira, que é também o que foi falado, a gente comentou sobre isso, da questão financeira. Aí ele falou, vocês vão vai destruir, porque se ele não está sendo fiel. E aí o terceiro é fofoca, fazer um falar mal do outro e virar aquela fofoca. Aí o Frei Jesus falou, essas 2 primeiras eu já estava assim mais ou menos ciente, mas a terceira me deixou surpreso. Mas é isso, né, fofoca. Enfim, aí ele falou umas coisas que doeu demais. Aí ele, depois, mais pro final da homilia, ele falou umas coisas que dói demais. Por causa que a divina vontade está sufocada, né? Ele falou assim, aí ele falou, como que Jesus fala no evangelho, né? Como que você quer tirar o cisco no olho do seu irmão se você tem uma trave nos seus olhos? Então, você tem que tirar a primeira trave no seu olho para depois ir tirar o cisco no olho do seu irmão. Então, quer dizer, você tem que se purificar primeiro para depois ir ajudar o seu irmão. E ajudar o seu irmão a ver o que ele está fazendo de errado. O que está levando ele para o caminho errado. Para você ajudar, auxiliar ele a sair, você tem que, com muita caridade, com muito amor, ajudar a pessoa a enxergar. E o que faz a pessoa? Mas o que é caridade e amor não quer dizer que vai passar a mão na cabeça, não é isso. É você falar a verdade, né?
falar a verdade para a pessoa, com essa intenção de salvar ela. Quando a gente fala a verdade para a pessoa, não é... Quando a gente fala verdades aqui, não é com o sentido de... com a intenção de julgar as pessoas, de condenar, e muito pelo contrário. É para ajudar, é para salvar, é para libertar das trevas. Que a gente sabe que na divina vontade o orvalho benéfico chega nas pessoas. Então, se a gente fala que não é com julgamento, a gente vê, a gente olha com os olhos de Deus as situações, de acordo com a palavra dele, com o que ele fala, com a visão dele, para ajudar, para libertar e para reparar o coração dele. E aí ele falou, aí ele explicando, aí ele falou como que a gente vai... Aí ele falou assim, ao cerne dessa homilia é a gente parar de ter a gente mudar, se converter. Não fazer isso mais, não julgar mais, não fofocar, não levantar falso testemunho e tudo. E para fazer isso, aí foi aí que doeu. E para fazer isso, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, eu sou um grande pecador. E aí se você pensa assim, eu sou um grande pecador, eu não posso nunca julgar o outro. Aí você acabou o pecado do falso testemunho. Porque você sempre vai... Aí ele falou assim, ó, a solução para esse problema, no fim das contas era isso. A solução para esse problema, para você parar de julgar, é você olhar para você e falar, e afirmar para você sempre, eu sou um grande pecador. Eu sou um grande pecador. Então, se você sabe que você é um grande pecador, você sabe que você tem uma trave gigante no seu olho e você nunca vai julgar o outro. Então, meu Deus. Aí eu falava, Jesus... Gente, eu sofri demais nessa missa. Vocês não têm noção do tanto que eu sofri. Tanto que Jesus sofreu em mim. Eu falava assim, Jesus, eu tô aqui só para olhar para o Senhor. Só para reparar seu coração. Porque eu via, eu sentia a euforia das pessoas pelo Frei Gil. Se Jesus totalmente assim, esquecido. Aí eu ficava assim, eu só tô aqui para reparar seu coração. Para olhar para o seu coração. Só para isso. E aí, beleza. Aí, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus. Meu Deus do céu. Ah, então, essa é a solução. Gente, parece que não tem nenhum problema no que ele falou, né? Mas tem muito. Olha só. Olha, presta atenção. A solução para você não pecar, para você não querer julgar, é você afirmar todos os dias, eu sou um grande, ele falou grande pecador. Ele falou assim, é você ser humilde. Ele falou assim, ó, a humildade é a verdade. E a verdade é que nós todos aqui, todos somos grandes pecadores. Aí eu falei, Jesus, então, vamos sair todo mundo daqui e vamos embora. Por quê? Logo depois dessa homilia, o Senhor Ele vai distribuir o seu corpo e sangue, alma e divindade para todos que queiram. Então, não vai ter ninguém aqui que vai poder te receber. Nem Ele mesmo. Porque ele está falando, ele está afirmando, todos aqui somos grandes pecadores. Se eu sou um grande pecador, eu tenho que ficar muito distante do Senhor. Eu tenho que sair correndo daqui, não te receber na comunhão de jeito nenhum. Porque ser um grande pecador é ser um grande inimigo de Deus. É ser um grande inimigo de Deus. Se eu sou inimiga sua, como que eu vou te receber no meu coração? Como que vai acontecer isso? Meu Deus. É isso? É assim que eu vou voltar para minha casa? Esse povo vai voltar para casa com essa solução? Com essa solução?
vai voltar para casa com essa solução de afirmar todos os dias: eu sou um grande pecador e eu não posso ajudar o outro então. Porque Jesus falou no Evangelho: primeiro tira a trave do seu olho para poder ajudar o seu irmão. Então quer dizer que eu vou afirmar todo dia: eu sou um grande pecador. Então eu nunca vou tirar essa trave do meu olho e nunca vou ajudar as pessoas e não vou viver a santidade? Para que eu existo? Para que eu existo? Por que eu estou aqui nessa terra? Por que eu existo? Para que eu existo? Que sentido tem viver assim? Todo dia batendo no peito, falando isso, com orgulho e achar que isso é a solução de tudo. Eu sou um grande pecador. Eu tenho uma trave gigante no meu olho. Eu sou um grande inimigo de Deus e eu não posso me aproximar dele, porque acaba que fica uma coisa assim contraditória. Porque ele fala isso na homilia e depois eu tenho que receber Jesus? Eu vou comungar? Então eu tinha que ter falado para ele: vamos parar aqui, Frei Gilson, um pouquinho a missa e vem aqui confessar todo mundo. Vamos então confessar todo mundo, porque somos grandes pecadores. A gente, para receber Jesus, para continuar essa Eucaristia, vamos ter que... Porque não tem ninguém aqui que possa receber ele, não. Ninguém. E aí, na hora que eu tava lendo aqui, o que falta, gente? O que acontece, né? O que eu pedia muito para Deus nessa missa? A divina vontade. Toda hora que ele rezava, todo momento eu ficava pedindo a divina vontade, que a sua vontade seja conhecida. Que a sua vontade seja conhecida, amada, que todos retornem à ordem primordial da criação, que todos entendam que nós somos criados para isso, para viver a santidade, não para bater no peito todo dia e falar: eu sou um grande pecador, mas para falar: eu me arrependo dos meus pecados, eu me purifico, eu quero me purificar, e você realmente ir lá e se purificar de tudo, e a partir daí nunca mais pecar e viver a santidade. E ter refletido na sua alma a Santíssima Trindade, na sua inteligência, memória e vontade, e retornar à sua imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para isso. Falta isso. Aí eu ficava... Aí, assim, no final, ele foi dar a bênção para os doentes, os enfermos. Aí ele falou: coloca no seu coração a intenção dos enfermos que você quer curar. Aí a gente na divina vontade, você não consegue rezar. Você não reza só por uma pessoa. Você não vê assim, nesse âmbito assim, só você ou só a sua família. Você sempre quer o que Deus quer. E Ele quer salvar todo mundo, Ele quer curar todas as almas. E eu pedia: Senhor, cura eu entrego todas as vontades humanas. Toda a vontade humana, toda a degradação, toda a enfermidade que a gente tem por não viver com a sua vontade. É isso que eu entrego, é isso que eu quero que o Senhor abençoe. A nossa vontade, a vontade de todos que estão aqui, de todo mundo, não só dos que estão lá, de todos da face da terra. Passado, presente e futuro. Aí, qual é a privação que eu estava lendo aqui e veio essa dor de novo no meu coração? Abriu assim a ferida, né? Qual é a privação que eu senti, que Deus me mostrou? A privação, quando eu falo aqui: passo dias amargos pela privação de meu doce Jesus. Sinto que respiro um ar venenoso, bastante para me dar não a morte, mas milhares de mortes. Mas enquanto estou por sucumbir sob o golpe mortal, sinto o ar vital e balsâmico do querer supremo. Então, assim, as almas... Meu Deus, me ajuda a explicar. A gente tem necessidade da divina vontade. Eu senti assim, a privação
A privação da divina vontade, não em mim, mas não porque... Ai, meu Pai, me ajuda. A privação da divina vontade na terra. A divina vontade que não reina na terra. E aí acaba que a gente vai numa missa e ouve essas coisas. Porque a divina vontade não reina na terra. Porque a divina vontade não reina. Então, se imagina, o sofrimento, gente, como que... Eu fiquei pensando, meu Deus, como que as pessoas vão ser santas? Se eu tenho que afirmar todo dia, eu sou um grande pecador. Falta tanto, Senhor, falta tanto a sua palavra. É isso que vem no meu coração. Traz a sua palavra na boca desses sacerdotes. Alimenta o povo com a divina vontade. Alimenta o povo com a palavra, com a sua palavra. Alimenta o povo com conhecimento da sua vontade. Era isso. Alimenta o povo com a sua vontade, com conhecimento da divina vontade que chegue na mente de todos os sacerdotes. Que a gente tá que o Senhor quer a santidade. Para eles falar de santidade. Para eles falar que a solução não é ficar grande pecador. Aí ele falou assim, se a gente não se colocar como pecador, a gente vai achar que não precisa de um Salvador. Tá, tudo bem, eu sei que ele tem que falar isso, tem que ser assim mesmo, a gente tem que se colocar diante de Deus como reconhecer nossos pecados, mas e confessar esses pecados e nunca mais pecar. Tem outro caminho, é isso que falta. Falta ele falar, busquem a santidade. E falar que isso é possível, que é isso que Deus quer, que essa é a vontade de Deus. Falar de santidade. Ficar falando só, que a gente é um grande pecador, e não vira o disco, não vai mudar o passo, não vai ter esse progresso, a alma não vai seguir um caminho de ascensão a Deus. A gente vai ficar sempre nessa, é isso que é para viver assim. É para viver assim. Nesse âmbito, eu sou um pecador, e repetir isso todo dia até o dia da morte e não progredir na santidade. Gente, é muito sério falar isso. Eu sou um grande pecador. Um grande pecador é um grande inimigo de Deus, totalmente distante de Deus. E se você está totalmente distante de Deus, como que você vai ser mais semelhança dele, vai receber tudo que ele quer dar? E ele fala no livro do céu muito sobre isso, que ele quer dar o que ele é. Dar a santidade dele. Devolver a imagem dele, devolver os atributos dele, colocar na nossa alma os atributos dele. A misericórdia, a justiça, a santidade, a beleza, a ciência, tudo. E se eu falo que eu sou um grande pecador, eu não vou me aproximar de Deus. Eu falei assim, Senhor, se eu ficar ouvindo isso todo dia, gente, ia destruir o sonho de santidade. Ia destruir em mim o sonho de santidade. Não, eu não vou conseguir então. Eu acho que eu não tenho como fazer isso, não tenho como me aproximar de Deus. Porque eu tenho muito pecado, sou um grande pecador. Não tenho como me aproximar de Deus, eu nunca vou conseguir alcançar Deus. Eu nunca vou poder chegar para Ele e olhar para Ele. Olhar nos olhos dele, conversar com ele tranquilamente, em paz. Eu nunca vou poder me aproximar dele e abraçar ele como uma filha. Porque eu sou um grande pecador. Eu sou inimiga dele. Eu ofendo a ele assim com plena consciência. Eu sou uma pessoa muito má, que desejo mal, que sempre estou pensando em ofender a ele, machucar ele. Nossa, meu Deus, como doeu. Uma coisa é a gente ouvir que Jesus falou isso, né, no vídeo.
Ele explicou sobre isso, dessa situação da igreja, no vídeo 1 ou 2 da série da Redenção. Ele falou sobre isso. Que está acontecendo isso na igreja, né? Essa questão, justamente isso ele explicou. Que tá esse pensamento, né? De falar, bater no peito, eu sou um grande pecador e é assim que Deus gosta que a gente se comporte. Que é assim que agrada a Jesus. Que a gente pensa, o pensamento que tá é esse. E não é. Jesus quer que a gente seja santo. Sede santos como o vosso Pai é santo. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Jesus é nosso modelo. Ele veio, vou vir para fazer só a vontade do meu Pai. Então a gente tem que ser isso. É isso que a gente tem que ser. Então eu nem sei o que falar mais. Eu fiquei muito chocada, assim. Aí é uma coisa, né? Jesus falou isso no vídeo. Eu ouvi esse vídeo ele falando, explicando isso. E aí ele falou que tinha esse problema na igreja. Aí eu fui lá na missa e eu assisti ao vivo. Eu assisti ao vivo. Isso que está acontecendo. Um exemplo assim, claro. E assim, enquanto ele estava fazendo a homilia, isso foi mais ou menos no final da homilia. Enquanto ele estava fazendo a homilia, e ele falando, explicando, dando exemplos, né? Dando exemplos assim, se chega de como você não pode julgar, né? Chega uma mocinha grávida, uma menina grávida, as pessoas já falam, olha como ela é, sabia que ela... E já começa a julgar, né? Nossa, como ela é custosa, não sei o que, lá. Mas depois você vai e descobre que ela foi vítima de uma violência, de um estupro, e ficou grávida e tudo. E aí você julgou e tudo, não sei o que. Aí ele falou assim, aí ele falando, e as pessoas riam muito. Meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas não estão levando a sério o que ele está falando, elas estão achando engraçado o que ele está falando. E realmente não tem ali não levam a sério e que é muito sério o que ele estava falando, que tinha que realmente mudar. Tinha muita gente rindo, achando engraçado. Como tá, assim, aí eu lembrei, né, do vídeo do stand-up que a Aline estava contando, que as pessoas riam que o pecado, as nossas misérias, os pecados, estava sendo motivo de piada, de riso, de escárnio. E aí eu vendo ele fazer a homilia, as pessoas rindo, então elas também estavam achando engraçado. Mas ele não era um stand-up, era uma homilia. Ele estava falando da palavra de Deus dentro da igreja, na igreja, no altar, na missa. Aí assim, o que a gente fala, tudo que a gente está falando aqui, está estudando, está meditando, é para gerar o vale benéfico e pedir e gerar o vale benéfico para todas as almas. Para a vontade divina ser conhecida, amada. Para todos entenderem, para todas as almas entenderem. Pode ser que o Frei Gilson nunca vai ouvir esse vídeo. Provavelmente não. Mas Deus, a gente faz a meditação aqui e Deus, o Espírito Santo leva a luz para todos, para todos. Para ele começar a falar de santidade, para ele falar de santidade, para ele falar de conversão, e que a conversão vai acontecer em um momento, ela acontece. E aí buscar a santidade, não ficar só nessa sempre essa mesma e nunca sair.
E aí eu até falei pra minha mãe, eu comentei com ela na hora de ir embora. Eu falei, mãe, e aí, mãe, a senhora gostou? Ela, gostei, muito obrigada você ter me trazido. Eu gostei bastante. Eu falei, mãe, mas eu fiquei muito. Uma coisa que doeu muito foi o que ele falou, dessa parte da gente colocar, bater no peito e falar, eu sou um grande pecador. Aí ela falou assim, eu também, minha filha, eu não concordo com ele, não. Eu falei pra ela, eu falei, mãe, eu não concordo com ele. A gente tem que entender o seguinte, a gente reconhecer os nossos pecados, confessar e viver a santidade, e nunca mais querer ofender a Deus, nunca mais. Viver como reparadores do coração de Jesus e não como grande pecador, é ofender a Deus constantemente. Então eu não vivo assim, mãe. Eu não vivo nessa intenção de ofender a Deus. A minha intenção é sempre amar a Deus e amar cada vez mais e fazer de tudo para amar mais ainda. Não é ofender. Eu nunca tenho intenção de ofender a Deus. Então eu não ofendo. Eu não tenho intenção de ofender. Você falar que você é um grande pecador, esse é inimigo. Falei com ela, expliquei ela. Eu também sou assim. Eu não quero ofender a Deus. Eu não quero ofender. Então eu fiquei bastante chocada. E aí a Luísa fala, né? A privação de meu Jesus. Então assim, o que está acontecendo? Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Privação de Jesus é privação da palavra dele. Privação da sabedoria dele, do conhecimento dele, da vontade de privação. O que eu vi aqui, privação de meu Jesus. Privação de meu Jesus. Como se quando eu estivesse lendo isso aqui, é como se todas as almas, como se a intenção de Deus em mim, quando eu rezei, eu vou tentar explicar, como se fosse assim, ele em mim, rezando em nome de todas as almas, falando em nome delas, assim, sabe? Privação de meu Jesus. Estamos privados de Jesus, privados da palavra dele, privados do conhecimento da divina vontade, privados desse conhecimento, dessa linguagem de céu, desse conhecimento de céu. Essa era a intenção, era o que estava saindo de mim, assim, quando eu estava rezando, quando eu estava lendo aqui. Privação de meu Jesus, como se todas as almas em mim, porque ele fala no livro do céu, todas as almas estão na alma que vive na minha vontade. Então todas as almas em mim rezando e falando isso. Ó, privação de meu Jesus, como é dolorosa, como é doloroso. Você é o verdadeiro martírio para minha pobre alma. Como é doloroso ficar sem Jesus. Sem a palavra dele, sem o conhecimento dele, sem a vontade dele. Sem a vontade de Deus, nossa alma fica em agonia. E a maioria sofre, assim, a gente sofre e nem sabe por quê. Porque falta o conhecimento. Falta o conhecimento. Então, o Frei Gilson, ele não fala disso. Eu não sei se ele conhece o livro do céu e tudo. Ele fala de santidade humana. E é o que tem, né? O que ele fala é o que está na santidade humana. Mas é o que Deus quer para hoje. O que Deus quer para esse tempo. Acorda, sacerdote. Acorda, todos. Acorda. O que Deus quer para esse tempo é a santidade divina. Já está aqui, já está disponível. Falem disso. Vivam isso. Para ele falar, ele tem que viver, né? Para ele falar, ele tem que viver na divina vontade. Então vivam isso. Busquem isso. Busquem viver com a vontade de Deus. É isso que Deus quer. E aí eles vivendo com a vontade de Deus, eles vão falar disso, vão ensinar isso pra gente. E a gente não vai, e as pessoas não vão ficar privadas, nós não vamos ficar privados do doce Jesus, porque eles vão dar Jesus completo pra gente. E a gente vai poder se aproximar dele. Vai se aproximar, todos vão se aproximar, né?
como filhos. Como filhos. Aí na hora que eu fui receber Jesus, eu falei, Jesus, como que as pessoas vão se aproximar do Senhor agora, depois dessa conversa? Como que elas vão te receber? Elas não vão querer chegar perto, elas vão ficar bem distantes, porque um grande pecador não olha nem para frente, não consegue olhar para cima, fica encurvado com a cabeça baixa e sem sentir um mínimo de dignidade para te receber. Sem o Senhor, realmente, sem o Senhor, sem a sua vontade, a gente peca, a gente não consegue, sem o conhecimento, sem a vontade divina, sem a santidade, sem o Senhor, sem sua graça, realmente não somos nada, a gente cai. Não sabemos fazer nada, não sabemos te agradar, não sabemos, vamos te ofender. Sem o Senhor, sem a sua graça, somos um nada, mas com a sua graça, com a sua palavra, com a sua vontade. É o Senhor que vai viver em nós. Tá na palavra, tá na Bíblia. Então era isso. É um verdadeiro martírio, não só para a alma da Luísa, para todas as almas. É um verdadeiro martírio, como é doloroso a privação de Deus. É doloroso. Privação de Deus, gente, é inferno. Privação de Deus é inferno. Inferno. Privação de Deus. Só que a Luísa tinha plena consciência, e na divina vontade a gente tem plena consciência que dessa dor, dessa privação, a gente sabe, a alma sabe que é a privação de Deus, mas muitas almas estão sofrendo e não sabem que é pela privação de Deus. Não tem essa consciência, não tem esse conhecimento, que é pela privação de Deus. Não conseguem fazer essa conexão, né, desse sofrimento que está e saber é privação de Deus. Mas aí a gente entra na divina vontade, onde estão todas as almas, e a gente sabe, e Deus mostra. A gente sabe pelo conhecimento que esse sofrimento é a privação de Deus. Que se todos conhecessem a divina vontade, todos vivessem com ela, não tinha esse sofrimento. Tinha paz, alegria, santidade, beleza, conhecimento. Tem Deus, e Deus é a felicidade. Então, se tivesse se tem Deus, a gente sabe, aí a gente fala em nome delas. Aí a gente fala em nome delas, fala em nome de todos. Você fala em nome de todos, alcança todos. A vontade suprema, como é forte, potente. Com que me dar a vida, me impede o voo para a pátria celestial, para encontrar aquele que tanto suspiro e anseio. A piedade de meu duro exílio, piedade de mim que vive sem aquele que é o único que pode me dar a vida. Mas enquanto me sentia esmagada sob o peso de sua privação, meu amável Jesus se moveu em meu interior e me olhava fixamente. A seu olhar piedoso, me sentia retornada da morte à vida. E como eu estava fazendo meus acostumados atos em seu querer supremo, me disse: então eu vou ter que parar agora, mas eu continuo depois da parte do Fiat, aqui no exílio, no fundo da alma, que ele contém um prodígio de um Fiat conquistador e de novas conquistas, enquanto no céu não há novas conquistas, porque é tudo seu. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.